Pessoal, então vamos fazer a resolução de um pequeno exercício proposto, né? Eu peguei aqui as fases as fases através das idades de um ser humano, né? Então, de um ser humano, a gente tem aí algumas fases de idade, cada uma recebe o nome, e eu coloquei várias só para dar trabalho mesmo, é para a gente tentar resolver isso daqui. É bem legal essa proposta. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai ver como que a gente pode solucionar esse problema daqui. Existem inúmeras possibilidades de solução, né? Vamos tentar fazer, por exemplo, com if. O que que eu poderia fazer com if, né? Eu acho que a primeira resolução com if seria bem interessante. E depois a gente vai analisar para verificar se há viabilidade de se fazer, por exemplo, com um switch. E aí a gente vai testar aí as possibilidades de resolução com o switch e ver quais são as implicações, o que que acontece, o que que é bom e o que que é ruim, aonde a gente deve de utilizar o switch. Não que seja obrigatório, mas é uma prática mais recomendada, mais amigável, porque a gente pode ver que ele não é uma ferramenta, uma instrução tão simples e tão facilitadora em alguns passos, né? Na verdade, a gente tem muito código sendo escrito para pouca coisa efetivamente sendo feita, né? Então vamos ver aqui esse caso, vamos tentar resolver essa possibilidade daqui. Vou preparar um arquivo novo, a gente vai fazer aqui 9, vai ser uma estrutura de decisão, a gente vai fazer com if, e a gente vai trabalhar o alinhamento dos ifs. E aí a gente vai ter bastante coisa. Eu vou copiar esse cara daqui e vou colocar aqui como comentário para que a gente tenha ele sempre mais fácil aqui de ser visualizado e a gente possa entender. Tá aí o que a gente vai precisar fazer, tá aqui. Então esse cara daqui é o que a gente vai fazer e vamos começar a nossa brincadeira. Inicialmente, né, eu vou colocar uma forma de entrada de dados pedindo a idade da pessoa. Por gentileza, informe sua idade. E para isso a gente precisa de uma ferramenta que a gente já viu, que é o scanner. Para tanto, eu vou fazer a importação do pacote do scanner. Import, ele fica dentro do Java.util de utilitários, né? E o nome do que eu quero está dentro da classe scanner, que é esse que eu vou utilizar. E aí a gente vai criar um scanner para fazer a leitura da idade. Scanner, vou chamar ele de leia new scanner. E aí ele vai escanear a entrada do sistema, system.in. Está lá escaneando a entrada do sistema. Legal, agora eu vou solicitar para o usuário a leitura de uma variável, né? Que é a idade. Eu peço para que ele informe a idade. Vou dar um valor inicial, apesar da gente inicializar ela com a leitura, vou deixar aqui. E aí eu vou solicitar para que o usuário digite a idade. Então, system.out.print, pedir para ele entrar na mesma linha, né? E aí a gente vai começar agora a solicitar a informação. Vou pedir para o usuário entre com uma idade. E aí ele vai me informar aqui a idade. Idade vai receber o meu objeto de leitura leia, e eu vou utilizar o nextInt, porque eu estou na expectativa de receber um inteiro. Então, nextInt. Estou lá na expectativa que ele digite um número inteiro para mim. Beleza, agora eu já tenho aqui a entrada dos meus dados. Eu vou ler uma idade, então já tenho o meu scanner de leitura, minha variável que vai ler, mandei uma mensagem para o usuário, e eu já estou recebendo esse valor inteiro dentro da variável idade, e a partir de agora eu quero analisar e classificar a idade em um desses fatores aqui, de 0 a 3, primeira infância, de 3 a 6, etc., e assim vai indo até o final. Como que a gente pode montar isso daqui, né? Só limpar esse código anterior. Como que a gente pode montar? Eu vou fazer essa resolução com ifs. Então, eu vou fazer aqui um if alguma coisa, e aí ele vai fazer alguma coisa, e se não for, fará outra. Está aí a minha estrutura básica de um if, vai ser essa daqui, e a gente vai seguir dentro dessa ideia. Primeira coisa, eu vou testar se a idade, se ela é maior ou igual a 0.
Se ela for maior ou igual a 0, eu já tenho uma informação. Então, já nasceu, né? Não é pré-natal, não está na fase gestacional ou não existe, né? Então, aqui já tem uma possibilidade. Ele nasceu, ele está com 0 anos de idade. Então, tanto é que você só completa um ano depois de 365 dias a partir do dia que você nasceu, ou em anos bissextos, 366 dias. Então, a gente tem aí essa fase inicial. Estou com 0 ano de idade, por exemplo, mas até quando, né? Eu poderia fazer isso daí através de um outro if, né? E aí eu poderia fazer, se a minha idade fosse maior que 0, e aí fazer um outro if, por exemplo, né? Testando aqui. If a minha idade seja menor que 3 anos, que aí eu vou indicar que ele está na primeira fase. Normalmente, quando eu faço um if dentro de outro, e a gente está fazendo aqui um if dentro da parte verdadeira do outro if, e analisando as mesmas variáveis, a gente tem que parar e pensar um pouco, porque pode ser que a gente consiga juntar isso em um único teste. E se você olhar bem, é verdade. Me interessa se ele não for menor? Me interessa. Eu posso falar aqui que ainda não nasceu. Então, é uma possibilidade de informação. E é isso que eu vou colocar aqui. System.out.println. Eu vou colocar aqui. Ainda não nasceu. Está aí a informação inicial. Então, se for menor que 0, ainda não nasceu. Se eu juntar essas duas estruturas daqui, ó, imaginando essa daqui, eu teria um senão, então eu teria aqui, ele pode ser maior que 3? Pode, né? Ele é maior que 0, mas menor que 3. Eu posso fazer uma análise disso aqui? Posso, não tem problema. Poderia fazer essa estrutura. Se ele for maior que 0, eu tenho que testar aqui também se ele é maior que 0, ou testar aqui se ele é menor que 0. Não, eu não preciso, né? Porque aqui já é exclusivo, né? Um exclui o outro. E uma coisa muito importante da gente lembrar é qual que é o oposto de positivo? Negativo. Fácil, né? Qual que é o oposto de maior igual? Maior ou igual? Qual que é o inverso disso daí? Então, qual que é o inverso de um maior igual? Menor. Não é menor igual. Então, imaginando aqui, vamos colocar números, né? Se eu estou falando, né, eu estou testando se alguma coisa é maior ou igual a 0. Qual que é o oposto desse teste daqui de maior ou igual a 0? O oposto dele é exatamente menor que 0. Se não é maior, se não é igual, só pode ser menor. Então, o oposto de maior ou igual é menor. E a mesma coisa, se você falar assim, eu estou testando se é maior que 0. Qual que é o oposto de maior? O que está antes do 0? O próprio 0, então tem a igualdade, e o que é menor que ele. Então eu tenho o menor ou igual a 0. Tenho aí essa possibilidade. Então, só para lembrar, eu tenho maior igual, o oposto é menor. Quando eu tenho maior, o oposto é menor ou igual. Então, o oposto de comparações lógicas, né, de maior ou menor, o igual vai para o lado que ele não tiver presente. Se ele está presente aqui, ele não aparece no outro. Se ele está no outro, ele não vai aparecer no primeiro. Então, o igual só pode estar em um dos lados, ele não está nos dois lados ao mesmo tempo, porque senão a gente vai ter um compartilhamento de informação entre o sim e o não, e isso não pode acontecer na nossa lógica booleana. Ou é ou não é. Então, aqui, ou é maior e igual, ou ele é menor. Então, a gente tem que lembrar que, na verdade, aqui a gente está fazendo análise de 3 estados, né? O menor, o igual e o maior. Então, a gente tem que juntar o igual para um dos lados. É essa a grande sacada. Então, já que a gente já conversou sobre isso, já reviu esse fato, a gente pode fazer 1 a 1. Só que eu acho que esse 1 a 1, ele é problemático, ele dá muito trabalho. Eu acho que eu posso melhorar isso daqui. E se eu colocasse aqui alguma coisa e juntasse a idade menor que 3? Então, aqui eu coloco lá alguma coisa, idade menor que 3. E o que é essa alguma coisa? É um operador um operador lógico. Pode ser e, pode ser ou, pode ser show, né? Ou XOR, ou XOR. E o que eu poderia fazer aqui? O AND, o OR,
que eu vou usar? Eu estou querendo testar se ele é maior que 0, mas ao mesmo tempo eu quero testar se ele é menor que 3. Então eu estou testando faixa de valores. Quando eu estou testando um intervalo, eu tenho que verificar se ele é maior que esse e ao mesmo tempo menor que o outro. Então é um intervalo, é E. E aí aqui eu posso utilizar o operador lógico E. Lembre-se de uma coisa muito importante. O operador lógico E, ele vai, no caso do inteligente, né, ele vai falhar de primeira se o primeiro termo já for falso. O operador lógico ou, quando inteligente, ele já vai parar a execução, né? Ele já vai dar o break ali da execução quando o primeiro resultado da equação lógica for verdadeiro. Então, eles têm essa inversão daí. O E, ele já para quando é falso e o OU já para quando é verdadeiro. Então, temos essa característica. Aqui eu estou analisando valores que vão de 0, 1, 2, mas não chegam no 3. Então, aqui é um conjunto que vai de 0 até, de 0 até 2 anos, mas ele não chegou no 3 anos. Eu estou passando 3 para a próxima fase. Então, aqui os valores válidos são esses. Se isso daí é verdade, eu vou imprimir aqui, ó. Já para facilitar a minha vida, eu não vou precisar fazer esse outro if, e aí eu vou pegar e fazer essa impressão. System.out.print ln, e aí eu vou colocar primeira infância. Agora, se ele não for, esse senão daqui, ele já modificou um pouco. Esse senão agora, ele está recebendo valores que são do infinito, né? Reticências. Por exemplo, -2, -1. O zero pode? Não, porque o zero ele está fazendo parte lá do de cima, ó, o igual a zero. Então aqui não. E aí o que acontece? Ele vai ter aqui um salto, vai ter alguma coisa aqui pulando, e depois ele continua, né? 3, 4, 5, e aí ele vai continuando positivamente até o infinito também. Então, o que eu vou utilizar aqui? Aqui é o operador ou. Quando eu estou analisando faixas distintas, ou seja, o que não está em uma faixa fechada, o que está antes dela ou o que está depois dela, aí eu uso o ou. Então aqui eu tenho exatamente o ou. Logo, esse resultado lógico daqui com E, o inverso é o ou. Então aqui eu tenho essa faixa daqui. Ou ele é menor que zero, então ou ele é menor que zero, ou ele é maior ou igual a 3. Então, exatamente isso está sendo escrito nesse ponto. Aqui, o else, se eu tivesse que escrever esse if, eu iria escrever esse if da seguinte forma. Se fosse um if, né? Eu iria escrever lá, if a idade ela é menor que o operador inverso do maior igual, menor que zero. O operador inverso do e é o ou, e idade. E agora, qual que é o inverso do menor? Maior ou igual a 3. Então, é exatamente esse teste que está ocorrendo aqui no else, né? O else está aceitando esses valores daqui, que são esses de cima. Então, são os valores de infinito, negativo até -1, ou do 3 até o mais infinito. E aí são essas faixas de valores. Só que o que acontece? Eu estou colocando que não nasceu. Realmente, não nasceu se ele tiver aqui, ó. Se ele tiver aqui, ele não nasceu. Se ele tiver desse lado, ele nasceu. Então, se ele nasceu, eu preciso testar as próximas idades. Então, isso daqui deixou de ser verdade. Não mais funcionará dessa forma. Vou ter que fazer um outro teste aqui. Então, vou testar alguma coisa. E aí, se não for, talvez entre nessa faixa daqui. Eu vou deixar ele aqui no else, para a gente ver se ele vai cair aqui. E aí já começou a fazer o aninhamento. O aninhamento está jogando um if dentro ou da parte verdadeira ou da parte falsa. No jeito que eu estou montando, sempre vai cair no else para a gente ter uma sequência lógica mais fácil, né? Aqui eu vou testar o quê? Eu tenho que testar agora
a segunda infância, que ela vai dos 3 aos 6 anos. Então, eu vou testar esses valores. Quais valores que eu quero que tenha aqui? Eu quero que vá do 3, então tem que ter o 3, o 4 também, o 5 também. Mas o 6 eu não quero incluso. Então, quando ele chegar lá a 5 anos, 11 meses e 30 dias, é o limite dele. Mais um dia ele vira para a infância média. Então, são essa faixa de valores que eu quero testar. Se é essa faixa de valores que eu quero testar, vamos fazer então ela. Idade tem que ser maior ou igual a 3, porque começou no 3, e a gente viu que é E, já que é uma faixa fechada, idade menor que 6, que eu estou colocando igual de cima, ou menor igual a 5, né? Mas eu estou colocando aqui menor que 6, só para a gente seguir a referência que eu tinha copiado lá do site. Aí a pergunta é, eu preciso fazer dessa forma? É obrigatório fazer? Ou não? Não é obrigatório fazer. Porque, por exemplo, e se eu colocar uma idade, por exemplo, 1, ele vai cair na primeira faixa. Mas se eu colocar 4, ele já é maior que 3. Então ele vai cair. Ele só não vai ter que cair ali se for 6. 6 ele vai passar para a infância média. Então, se eu colocar o 3, colocar o 4 ou colocar o 5, ele já cai. Eu preciso testar se ele é maior ou igual a 3? Porque aqui no de cima, eu já estou excluindo alguns valores, não estou? Estou fazendo a exclusão de alguns valores. Preciso testar, então? Na minha opinião, a gente precisa testar alguma coisa. Aqui não está dando muito certo. Por quê? Porque se eu, por exemplo, colocar menos 5, coloquei um número negativo qualquer, ele vai chegar aqui e vai testar. É maior que 0? Não, não é maior que 0, ele já caiu no else. Beleza. Aí ele caiu nesse else, aí ele vai vir aqui. Se eu tirar essa parte da comparação lógica, né? Eu vou chegar aqui menor que 6. Bem, menos 5 é menor que 6. E aí ele vai entrar e querer executar aqui. E está correto? Não, não está correto. Ele teria que dar aqui. Ainda não nasceu. Então, é necessário, nesse caso, eu colocar o maior ou igual a 3 nessa faixa de valores que eu estou trabalhando. Por quê? Porque eu não excluí aqui os menores que 0. E aí você para e pensa assim, isso daí vai ficar estranho. Vai dar alguns probleminhas. Então, como que eu poderia solucionar já de primeira os menores que 0? Faço esse teste, né? Então, eu já posso testar inicialmente de menos infinito, então eu vou lá de menos infinito, então pegar lá os valores menos 2, menos 1, são esses os valores que eu quero colocar aqui, infinito, negativos. Eu posso testar esses valores? Posso, já posso fazer esse teste. E se eu não quiser esses valores, né? Porque aí já cairia aqui ainda não nasceu. Ele vai cair nesse daqui, maior que 0. Aí começa a funcionar. Então vamos ver se fazendo esse if daqui fica melhor. Vamos fazer esse if. E eu estou testando se a idade é menor que 0. Agora eu só estou testando se ela é negativa. Se a idade é negativa, eu vou colocar essa mensagem aqui no início. Ó. Já vou dizer logo lá, ó, você ainda não nasceu. Né? A criança ainda não nasceu. Mas, e se não for menor que 0? Quais são as possibilidades, né? Ser maior que 0. Então, aqui eu tenho um else. Seria muito interessante ter um else aqui, ó. E aí eu faço esse else. E aí eu vou colocar todo mundo que está nesse bloco daqui um pouquinho mais para dentro. Fica mais organizado e eu vou testar a partir disso daí. Agora, olha só, o que o meu else está dizendo, né? O else está dizendo o seguinte, eu estou testando aqui todo mundo que for... Opa! Todo mundo que for 0, 1, 2, 3, até o infinito. O infinito positivo está aqui. Então, eu estou testando todos os números positivos. Agora faz sentido.
Eu preciso testar se ele é menor que zero? Não, eu não preciso testar se ele é menor que zero. Por que eu não preciso testar se ele é menor que zero? Porque eu já fiz um teste aqui, ó. Se ele é menor que zero, ele vai cair aqui. Agora, nesse else, eu tenho certeza que todos os números são maiores que zero. Então, esse teste lógico de maior ou igual a zero, eu não preciso repetir, porque o else já está me garantindo isso daí. Então, olha só que legal. Agora eu posso apagar. Ó, ficou interessante agora, porque a gente não está mais tendo que fazer uma dupla comparação. Agora eu já consigo testar se a idade é menor que 3. Se a idade não é menor que 3, ela pode ser negativa? Não. Por que que não? Porque aqui eu já garanti que nesse else, para cá, só entram os números positivos. Então aqui, ó, já limpou essa faixa de valores. Mais uma coisa interessante, a gente já ganhou isso daí. Logo, esse if daqui está sendo testado, esse else, né? Ele montaria um if dessa forma, maior ou igual a 3. E a mesma coisa a gente tem aqui, né? Como que ficaria esse if daqui? Se fosse fazer um if separado para esse else, eu faria da seguinte forma. Aqui eu testaria se idade maior ou igual a zero. Ou seja, são esses valores daqui que eu estou representando. Então, esse else daqui, ele representa um if desse que eu não preciso escrever. É uma grande vantagem quando a gente faz na ordem certinha. Então, eu estou testando aqui os valores negativos. Se não forem valores negativos, serão valores positivos, então maiores que zero. Então, aqui eu tenho certeza que eu não preciso testar do zero menor que 3, eu só preciso testar menor que 3. Legal, aí eu vou testar agora. Se não é menor que 3, só pode ser maior. Diminuir o meu teste. Quais são os números maiores que 3? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o mais infinito. A gente está indo aqui. Aí eu fiz um teste. Eu preciso testar o maior igual? Não, eu não preciso testar o maior igual. Porque o else garante isso daqui, eu posso fazer isso daqui. Acabo diminuindo a quantidade de meus testes. Diminuindo a quantidade de testes facilita. Então, dependendo da forma que a gente organiza o nosso if, a gente vai ter muitos testes e vamos fazer comparações, duplas comparações, né? Isso aí acaba sendo trabalhoso e bem complicado. Então, se a gente organiza e deixa ele certinho, como ele precisa realmente ser, a gente diminui a quantidade de testes e comparações a serem feitas. Ah, isso é ótimo para o compilador, para o processador, para a execução do programa? Realmente é bom, mas é melhor ainda para manutenabilidade desse código, para leitura desse código e para você resolver o problema fica mais fácil. Então, é bom a gente treinar e gastar um pouco de tempo. If parece ser bobo, mas quando a gente aninha, ele dá alguns problemas realmente complexos e difíceis de serem solucionados. Então, vamos ver agora, nesse caso daqui. Se eu tiver, nesse caso aqui, menor que 6, ou seja, 3, 4 e 5, eu vou imprimir que é infância média, né? Infância média. E agora o nosso senão. Se não tiver dentro dessa faixa de valores, quais são os valores que poderão ter aqui no else, né? Poderá ter o 6, o 7, o 8, o 9 e até o mais infinito a gente pode chegar. E como que eu poderia, se eu tivesse, né, quisesse escrever um if ao invés de utilizar o else, como que eu poderia escrever? Eu poderia escrever esse if da seguinte forma, né? Analisando aqui um if, a minha idade tem que ser maior ou igual a 6. E nota, mais uma vez, Professor, é exatamente o inverso daqui. Diga, Felipe. a Darla me avisou que ela fez com o else if, funcionou da mesma forma. Else if? Sim, É? funciona. Não tem problema nenhum. É que o else if, na verdade, é um if aqui, ó, que você faz. Que é exatamente o que eu estou fazendo. A única diferença é que eu abro aqui, né, uma chave e aqui eu fecho uma chave. Então eu tenho essa estrutura daqui. É a mesma coisa. Não existe else if na linguagem Java. Só para deixar claro, eu tenho um else e um if. Como é uma instrução só, você pode tirar as chaves, ó.
E aí você pode, o Java permite você escrever tudo na mesma linha, né? Então você pode voltar com esse cara daqui para a linha de cima. E aí é um else e depois um if dentro do else. Então é um else espaço if, né? Você não tem else if dessa forma. Então é um else e um if. É a mesma coisa que a gente está trabalhando aqui. Agora, continuando, para a gente ver esse alinhamento funcionando, para a gente terminar essa montagem daqui, né? Vamos terminar essa montagem. Esse if daqui, vou precisar de novo, né? Fazer lá um if, alguma coisa. E eu vou trabalhar também com o meu else, porque eu sei que vai ter uma parte negativa aqui, né? Um senão. E aí, como que esse cara vai ser feito? Agora, a gente vai estar trabalhando com aqui com a infância média até 11, né? Então, maior que... A gente vai fazer agora, eu pulei segunda infância. Desculpa, aqui é a segunda infância, pessoal, desculpa. Segunda infância, até 6 anos. Agora a gente vai fazer a infância média, que é dos 6 aos 11, né? Então, vamos colocar agora aqui a infância média. Como que eu vou fazer essa limitação? A infância média, ela é dita que fica dentro da faixa dos valores de 6, 7, 8, 9, 10 e vou deixar o 11 para a adolescência já. Então, dentro dessa faixa de valores daqui, eu tenho a infância média. Então, vamos colocar agora essa estrutura daqui. Vou ter que escrever isso daqui. Eu já sei que o meu else aqui está me garantindo que a idade é maior ou igual a 6. Então, esse maior ou igual a 6 aqui já está garantido pelo else. Eu só preciso tratar o menor que 11. Então, a minha idade é menor que 11. Está aí o meu tratamento feito. E aí, a gente vai ter finalmente a infância média. Vamos ter a infância média. E aí, quando a gente fez mais esse if aninhado, o que acontece? Eu vou ter agora quais valores, né? Eu vou ter o 11, o 12, o 13, o 14, até o mais infinito. Esse else me garante isso daqui. Eu tenho valores que são maiores ou iguais a 11. Então, essa é a grande sacada. Como que eu montaria se fosse o caso de fazer um if, né? Eu tenho que ver o anterior, o if, e fazer exatamente o inverso. Então, eu faria lá um if, e escreveria lá, idade maior ou igual a 11. Seria isso daqui o if que esse else representa, né? Ele representa nas idades maiores ou iguais a 11. E aí a gente vai continuar o nosso teste. E aqui eu vou fazer um if novamente, e aí o alinhamento você vai ver que ele vai crescendo bastante. Muito, né? Então, só vou tirar um pouquinho o zoom, né? Diminuir. Olha só como que ele vai crescendo, né? Ele está esticando, 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 e ele vai crescer bastante, porque a gente tem bastante comparação para ser resolvida. Agora, a gente vai fazer da adolescência. Então, agora, o nosso trato vai ser com a adolescência. E a adolescência até os 17 anos. Então, eu vou fazer um teste aqui, se a idade ela for menor ou igual a 17. Vou colocar aqui para a gente mudar um pouquinho o perfil, né? E quais valores eu vou ter aqui, né? Eu vou ter o 11, vou ter o 12, vou ter o 13, vou ter o 14, vou ter o 15, vou ter o 16 e vou ter o 17. São esses os valores que esse if daqui está garantindo para mim. Somente colocando isso daqui e porque o else já está me garantindo que as idades são maiores ou iguais a 11. Então, é de 11 até 17 por causa do else e o if dentro dele. E aqui eu vou ter a adolescência, né? A adolescência. E aí, novamente, a gente vai cair na ideia lá do else, né? Quais são os valores que eu vou ter aqui nesse else?
A gente vai continuar, então. Eu vou ter valores que vão ser maiores que 17. Então, eu vou ter 18, 19, 20, 21 e assim por diante. E aí, esses são os valores que eu teria aqui. Se fosse escrever um if para representar, a gente teria aqui que isso daqui, na verdade, estaria nessa sequência daqui. Idade maior ou igual a 18. E aí a gente continua. E a gente vai fazer agora para juventude. Então, a gente vai trabalhar a juventude, que vai de 18 a 35. Então, vai ter todos os valores aqui. Quais valores? Ele vai de 18 até 35. Vou colocar simplificado para não ter que escrever todos os valores, né? Vai até 35. Como que eu vou fazer esse if? Eu já tenho aqui que o meu else representa o maior ou igual a 18, então eu não preciso pensar nele. Eu só preciso pensar menor ou igual a 35. Então, idade menor ou igual a 35. E aí, agora, eu posso continuar a minha montagem. A gente vai ver aqui o else, abre e fecha também. E se você for percebendo, na forma, ele vai ficando tudo alinhado. Não esquecer as chaves ajuda muito a você não ter problemas de colocar uma chave, esquecer de fechar. Então, abriu um bloco, né, escreveu um comando, já coloca a chave de abertura e a chave de fechamento. Tenta seguir isso daí, que vai ajudar bastante a minimizar os problemas de falta ou excesso de chaves, né? Então, a gente vai ver isso daí que acontece muito. Então, aqui a gente vai ter a juventude, né? Juventude. E aí, quais são os valores que o meu else vai representar agora? São todos os valores acima de 35. Então, 35, 36, 37, 38 e etc, né? Até o mais infinito. Meu if que representaria ele, if idade maior ou igual a 35. Maior que... Não, 35 já está lá no outro, né? Então, perdão, aqui não entra 35. Maior ou igual a 36. Ou idade maior que 35. Então, a gente já tem aqui a representação. E agora, já sei que eu estou com valores de 36 em diante. Então, quando ele está nesse ponto aqui, nesse else, eu sei que eu vou ter valores de 36 em diante. E aí, a gente tem de 36 a 50 a maturidade. Então, a gente vai estar trabalhando aqui com valores 36 em diante. Só que eu vou querer de 36 até 50 anos. Isso aqui vai ser maturidade. A gente vai fazer o nosso teste para verificar. Se eu já tenho maior ou igual a 36, eu só preciso testar o menor que 50. Idade menor ou igual a 50. E aí, a gente vai ter maturidade. Está aí, maturidade. Se não, vamos escrever o nosso senão aqui. E aí, quais são os valores que eu terei aqui no senão, né? Eu vou ter os valores 51, 52, 53, 54, 55, 56 até o mais infinito. Então, eu sei que são valores que começam no 51. E aí a gente vai ter uma outra faixa. A gente vai ter agora a fase adulta, que é do 51 ao 65. Então, eu vou fazer aqui a minha restrição, e essa restrição vai fechar dos 51 até o 65. Opa. E agora eu vou fazer o teste. Como eu já sei que todos os valores que eu tenho aqui já são maiores ou iguais a 51 nesse momento, eu só vou testar se ele é menor ou igual a 65. Então, aqui eu vou fazer o teste da minha idade sendo menor ou igual a 65. E aí, se for, a gente vai ter que é adulto. E se não for, né?
Se for maior que 65, eu preciso fazer um teste? Não, porque do 65 até o infinito são os valores que eu quero, né? Aqui, nesse else, eu já tenho que esse else representa o 66, o 67, o 68 e assim por diante. Então, até o mais infinito. Isso daqui seria a mesma coisa se eu representasse dessa forma, né? Fizesse um if, onde eu tenho aqui a idade sendo testada, se ela é maior que 65 ou maior ou igual a 66, né? Maior ou igual a 66. Seria essa daí a ideia. A partir dos 66 anos, ele vai ser chamado de idoso. Então, vai ter aqui idoso. E a gente fez a nossa brincadeira, a gente tem todos os testes, então tem lá que ele ainda não nasceu, que ele tem a primeira infância, segunda infância, infância média, adolescência, juventude, maturidade, adulto e idoso, né? São os testes que a gente colocou. E olha só, esses testes eles estão muito verbosos, mas você pode pegar e depois excluir todas as linhas com comentários, você vai ver que fica bem menor o nosso código. Essa forma de resolver dá muito trabalho. O if, para quando a gente tem várias faixas de valores, é bem trabalhoso, não tem muita escapatória, a gente vai sempre cair em algumas coisas dessas. Tem formas de escrever menores, né? Porque aqui eu só estou usando um comando, então a gente poderia tirar todas as chaves, mas eu acho que tirar todas as chaves tem que tomar muito cuidado para você entender o alinhamento. Se você está vendo o alinhamento, está entendendo o que está dentro do que, está tudo beleza, não tem problema nenhum. Mas tomar cuidado se você precisar inserir mais um comando em uma dessas faixas daqui. Por exemplo, você colocando aqui, quando ele é maior ou igual a 18, você tem lá uma variável booleana votar, e ela se torna true, você tem que votar, né? E aí, quando ele passa do 65, ela se torna falso. Por quê? Porque você não tem mais obrigatoriedade. Então, ela começa falso, e depois, até o 65 lá, ela se torna falso. Você poderia testar dessa forma. Então, a gente poderia fazer algumas coisas que as chaves começariam a fazer efeito e fazer sentido. Com uma instrução só, poderia tirar todas elas e ficaria numa boa. Então, vamos compilar esse programa. Compilou. Vamos ver o que vai acontecer, rodando. Vamos lá entrar com uma idade, vamos supor que eu entrei com 27 anos. Olha lá, está na juventude. Se você executar o programa de novo e colocar 5, ele está na segunda infância. Se você executar de novo e falar que ele está com 83 anos, é idoso. Mas se você falar que está com 60 anos, é adulto. Então você tem aí as faixas de valores que você pode trabalhar e ele está batendo certinho, caindo dentro de cada uma delas. O que eu gostaria que vocês percebessem, que vocês testassem, que vocês tentassem fazer por conta própria, é tentar fazer e olhar os ifs, né? Quando você começa a colocar muitas comparações dentro do if, talvez você deva de rever, porque às vezes você está tentando fazer uma comparação e a sua comparação já ocorreu no else, né? Eu não coloquei esse else daqui, eu vou escrever ele só para ficar registrado, né? A gente vai fazer aqui esse idade maior ou igual a 51. Tá lá. Então, valores a partir de 51. Então, a gente consegue ver que o if, né, o else do if, ele representa exatamente o oposto disso daqui, o oposto que é testado nele. E a gente tem que entender como a gente monta o oposto. Então, se é maior, o oposto é menor igual. Se é maior igual, o oposto é somente menor. Se eu tenho junções, né, comparação lógica a gente vai ter disjunções, a gente vai ter o ou. Então, se eu tenho o ou, o inverso é o e. Então, isso daí é bem interessante e a gente tem que analisar e tomar muito cuidado se a gente for fazer testes, né? E quanto menos testes, né, quanto menos coisas a gente escrever, menos possibilidade de erros a gente terá. E aí, se você tentasse fazer isso aqui com switch, né? Qual que seria o grande empecilho? Dá para fazer? Mais ou menos, dá. Não dá para fazer muito bem. Por quê? Você teria que fazer, por exemplo, no primeiro caso que a gente vai testar, esse aqui seria o nosso else, né? O nosso default. Se a gente fosse testar, a gente teria que testar esses valores, caso 1, caso 2, caso 0, caso 1, caso 2. Depois, caso 3, caso 4, caso 5. Aí depois a gente testaria, cadê? Marque 3 aqui. Caso 6, 7,
8, 9, 10. Depois a gente testaria aqui 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Olha só o tanto de case que teria que ser escrito. Então, em alguns momentos, o switch não é interessante, porque você vai escrever demais os casos, né? Você vai ter que escrever muitos casos. Por causa disso, o switch ele é recomendado quando você tem, por exemplo, menus. Menu é uma coisa muito legal. Então, quando você cria uma lista de opções e você tem que selecionar um dos valores válidos, switch é uma boa, ele resolve bem. Então, a grande sacada é quando você tem que selecionar um valor. Quando você tem faixa de valores, vai logo para o if, que é bem melhor. Então, a gente vai ver que existem essas possibilidades daí. Então, aqui é um exemplo, é uma pegadinha, né, para a gente testar. É muita coisa, foi de propósito para a gente ver que tem que tomar cuidado, e a gente vai ter aí muitos exercícios na lista que vão demandar alguns tratos e alguns cuidados, e eles vão acabar levando a gente a ter que analisar e ver como que sai isso daí, né? Então tem que tomar muito cuidado. Como exercícios, né? A gente tem vários exercícios para serem resolvidos, são exercícios para vocês treinarem, então são exercícios que vocês vão brincar e tentar resolver. Então tem lá, a gente vai fazer ainda dentro das estruturas de decisão, por exemplo, fazer o cálculo de uma equação de segundo grau. Só que para fazer um cálculo de uma equação de segundo grau, a gente tem alguns testes, e esses testes têm que ser resolvidos. Primeira coisa é verificar se a equação é do segundo grau. Como que eu verifico que uma equação é do segundo grau? Lembrando que a equação do segundo grau é aquele ax2 mais bx mais c igual a zero. Então, o que acontece? Se eu tiver o a igual a zero, ele vai multiplicar o x quadrado. Se zero multiplicado por qualquer coisa é zero, ele vai deixar de ser uma equação quadrada. Ele vai deixar de ser quadrado. Então, nesse momento daí, ficou claro, eu não posso ter o a igual a zero. Então, aqui é uma das regras. Então, eu vou fazer o meu teste lá, o a não vai poder ser igual a zero, né? Verificar se existe raízes reais, ou seja, se o delta é menor que zero. Quando eu tenho um delta menor que zero, ele não tem raízes reais. Por quê? Porque você vai fazer lá no cálculo das suas raízes, você vai tirar a raiz quadrada do delta. Se você pegar e multiplicar, né, um número positivo por um outro número positivo, ele dá positivo. Se você multiplicar um número negativo pelo número negativo, ele dá positivo. Então, por isso que a gente tem aí, quando a gente subtrai uma raiz, a gente tem um mais ou menos na frente da equação. É por causa disso daí. Porque tanto eu multiplicar, por exemplo, 2 vezes 2, ou menos 2 vezes menos 2, o resultado é 4. Então, se eu tirar a raiz de 4, e eu vou falar que o número é 2, está errado, porque pode ser 2 ou pode ser menos 2. Eu não tenho a certeza se é 2 ou se é menos 2. Isso daí é uma grande sacada que dá para a gente entender como que funciona a equação de segundo grau. E aí o que acontece? Quando eu tenho um número negativo, aí, né, quando eu tenho um número negativo, a raiz deixa de ser real. Porque eu não tenho um número que multiplicar dá outro dá negativo. Então, eu pegar um número e multiplicar por ele mesmo não dá negativo, dá sempre positivo. E aí, eu só tenho fora do conjunto dos reais, isso daí. Então, quando ela é menor que zero, eu não tenho raízes reais. Se for zero, eu não tenho raízes. Então, o x1 e o x2 da equação do segundo grau vai ser o mesmo. A resposta é igual. Tanto x1 como x2 vai dar a mesma resposta. Então, eu tenho raízes iguais. Ou seja, eu tenho apenas uma resposta, porque eu não tenho esse mais ou menos da extração da raiz lá do delta. Então, são esses os casos que devem de ser analisados. Depois, analisar, esse aqui é legal, dá bastante trabalho também, se você não souber montar o if, né? Elaborar um programa que solicite ao usuário 3 valores, e aí você vai fazer o quê? Você vai verificar o tipo do triângulo, né? Então, você vai verificar se ele é um triângulo que tem todos os lados iguais, se ele tem pelo menos 2 lados iguais,
ou se nenhum dos lados são iguais. Então, é essa a técnica. E uma outra coisa, eu tenho que verificar também se é um triângulo. Como que eu verifico se é um triângulo? Vamos imaginar, vou chamar as minhas três variáveis de A, B e C. Lado A, lado B e lado C. Se eu pegar e somar o lado A com o lado B, essa soma daí, ela vai ter que ser maior que o lado C. Então, o que acontece? Se eu tiver aqui esses dois lados, se eu colocar ele deitado, o de baixo tem que ser menor. Então, para cada soma que eu fizer, se eu somar dois lados, ele tem que dar maior que o outro lado. Então, se eu somar o A com B, tem que ser maior que o C. Se eu somar o B com o C, tem que ser maior que o A. Se eu somar o C com A, ele tem que ser maior que o B. Essa é a grande sacada para a existência de um triângulo. Se não acontecer isso, não é um triângulo. É essa a regra. Porque o que acontece? Se eu pegar esses caras daqui de cima, imaginando que aqui é o A e que aqui é o B, e embaixo aqui é o C, e eu deitar eles, e esse conjunto deitado do A mais o B, ele ficar menor que o C, eu não consigo levantar e inclinar eles e eles fecharem a pontinha. Por quê? Porque o C ele não inclina, ele é uma reta. Então não daria para fechar um triângulo. É por causa disso daí. E aí você tem que comparar se A é igual a B, para ver se é um equilátero, e o B é igual a C, e alguma coisa a mais? Eu preciso comparar 3 vezes? Não, não preciso. Se o A é igual a B e o B é igual a C, por consequência, o C é igual ao A. Eu não preciso fazer uma tripla comparação, duas comparações resolvem. Mas aí vem um probleminha. O que tem somente dois lados, pelo menos dois lados iguais. E aí pelo menos dá um problema, porque na hora de analisar esse pelo menos, olha só, eu posso ter o A igual ao B, e ele é diferente do C. Eu posso ter o B igual ao C, e o B e o C é diferente do A. Então, posso fazer isso aqui. Então, esses dois é diferente do primeiro. Eu posso ainda fazer o seguinte, ter o A e o B iguais e eles serem diferentes do o A, o C e o A iguais e ele ainda ser diferente do C. Então são essas as comparações. Então são vários testes que têm que ser feitos. Tomar cuidado para isso daí. Lembrando, eu não tenho tripla comparação. Eu não consigo comparar se A é igual a B e se é igual a C. Diretamente não dá para fazer. Sem utilização de parênteses não dá. Então, assim, eu preciso comparar uma coisa e comparar outra. Uma comparação tripla não existe. E aí eu acho que já são dois exercícios legais. Eu gostaria de deixar essa meia horinha para vocês tentarem resolver e caso surja problema, eu tentar ajudá-los na resolução do problema. E aí discutir com vocês solução de problema e a gente tentar literalmente resolver o probleminha de vocês e não só ficar conversando e exemplificando. Eu preciso que vocês façam um pouquinho também. E depois tem mais alguns exercícios, né? Esses exercícios daqui são interessantes, são bem mais simples, né? Aqui escreva um programa que solicite ao usuário 5 números inteiros. Então, eu vou ter a leitura de 5 números. E imprima o maior e o menor número. Então, você vai ler 5 números e aí você vai dizer qual que é o maior e vai dizer qual que é o menor. Escreva um programa que solicite 5 números e imprima quantos negativos e quantos positivos e quantos zeros foram inseridos. Então, eu tenho lá 5 números lidos, eu tenho que dizer dentro dos 5 números a quantidade de números que são positivos, negativos e a quantidade de números que são iguais a zero. Depois, efetuar a leitura de 4 números inteiros e apresentar os números que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. E o próximo é por 2 ou por 3. Então, é um ou o outro, né? Elaborar um programa que efetue a leitura de um número inteiro e apresente uma mensagem se esse número digitado é par ou ímpar. Então, eu quero verificar se um número é par ou se ele é ímpar. Você digita um valor e ele vai imprimir par ou vai imprimir ímpar. Beleza? São esses os exercícios que eu gostaria que vocês tentassem resolver. Depois, a gente tem mais alguns casos no switch case, né? Os casos do switch case são bem legais também de serem resolvidos. Desenvolva um programa em Java que receba 2 valores inteiros
e um símbolo de uma operação aritmética. Esse símbolo, ele não dá para ser lido diretamente como char, você vai ter que ler ele como string. Meu conselho como amigo e não como professor. Crie 2 scanners, um para ler os números e outro para ler os caracteres, né, as letras, as strings. E aí você tem lá um método da string que a gente já viu, que é o tal do char at, o caractere na posição. O char at, ele devolve o caractere em uma determinada posição. E aí, se você quiser pegar a primeira posição da string, vai ser o primeiro caractere digitado, você vai ter, por exemplo, o mais, o menos, o asterisco e a barra, e você pode comparar dessa forma. E aí você pode utilizar um switch para fazer a solução, porque string não pode ser utilizado, mas o char pode ser utilizado, e aí a única coisa que vai mudar no nosso case é que eu tenho que colocar na frente dele os valores entre apóstrofos, né, para eu saber qual operação deve ser realizada. E agora tem uma outra opção, que é um outro exercício, né, para desenvolver um programa que receba o preço de um produto e o seu código de origem e mostre o preço do produto, né, e de que região que ele veio, né? Eu quero lá, dependendo do código de origem dele, eu quero saber de que região que ele veio. Lembrando que aqui nesse caso, olha só, a gente está utilizando, a ideia é trabalhar com o switch case e você ver como que ele funciona, né? Então o switch case vai ter caso 2, caso 5, caso 9. São 3 casos que você vai ter que ter para indicar que é da região sul. No caso da região leste, você vai ter que fazer 3, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E aí, 7 ou 20 é da região oeste, e depois você diz que ele é importado se ele não for nenhum desses valores que foram especificados aqui. Só para a utilização e o treino do switch. É isso daí, é um bom teste. E aí, vocês tentem fazer e depois a gente resolve isso daí. Deixe esse tempinho, estou à disposição de vocês, tá bom?